Ela sentou na minha frente, as mãos tremendo, os olhos vermelhos e disse: "Estou grávida, mas eu não sei se é seu." Eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e respondi: "Eu sei que não é meu, porque eu sou estéril." O rosto dela desmoronou. Se você também não tolera a traição, já deixa o like aqui para fortalecer nossa comunidade de homens de valor. Meu nome é Marcelo. Tenho 39 anos e trabalho como engenheiro civil numa construtora em Belo Horizonte. Acordo às 5 da manhã todos os dias. Tomo café rápido, pego a caminhonete e vou para o canteiro de obras. Passo o dia inteiro no sol, conferindo estrutura, resolvendo problema, lidando com pedreiro, mestre de obras, fornecedor. Volto para casa às 7, 8 da noite, sujo, cansado, com dor nas costas. Mas sempre parava no supermercado da esquina para comprar chocolate Serenata de Amor, porque a Renata adorava comer depois do jantar enquanto via novela. Era um gesto bobo. Custava R$6, mas eu fazia questão. Achava que esses detalhes mostravam amor. A Renata era professora de inglês numa escola particular no Buritis. A gente se conheceu há 8 anos num bar no Savassi. Eu estava comemorando a aprovação no concurso da construtora com uns amigos. Ela estava com as amigas dela. A gente se esbarrou no balcão, começamos a conversar, trocamos telefone. 2 semanas depois, já estávamos namorando. Casamos 3 anos depois. Cerimônia bonita na igreja do bairro. Recepção num buffet simples. Uns 100 convidados. Churrasco. Open bar. DJ. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Os primeiros anos foram muito bons. A gente morava num apartamento de 3 quartos na Pampulha. Não era luxo, mas era confortável. Eu pagava a maior parte das contas porque ganhava mais, mas nunca cobrei nada. Nunca fiz questão disso. Achava que era minha obrigação como marido. Prover, proteger, cuidar. A Renata sempre foi muito vaidosa. Sempre gostou de se arrumar. Unha, cabelo, sobrancelha, academia, personal trainer, esteticista. Eu nunca liguei. Achava bonito ela se cuidar. Só que com o tempo, os gastos foram aumentando. Ela começou a pedir mais. Roupa de marca, bolsa cara, perfume importado, viagem, restaurante chique. Eu tentava dar. Fazia hora extra. Aceitava projeto paralelo, consultoria de fim de semana. Tudo para tentar suprir o que ela pedia. Mas nunca era suficiente. Sempre tinha uma amiga que tinha mais. Sempre tinha alguém que viajou para um lugar melhor. Sempre tinha um marido que dava um presente mais caro. A Juliana ganhou uma bolsa da Louis Vuitton do marido. R$3.000, Marcelo. 3.000 numa bolsa. O marido da Fernanda levou ela para Dubai. Dubai, Marcelo. A gente nunca sai de Minas. Você não tem ambição. Fica aí nessa construtora ganhando mixaria. Você devia abrir seu próprio escritório. Eu engolia. Respirava fundo. Tentava explicar que eu estava juntando dinheiro. Que eu estava investindo. Que as coisas levavam tempo. Mas ela não queria ouvir. Ela queria resultado imediato. Ela queria ostentar. Ela queria competir com as amigas. E eu? Eu estava ali, trabalhando feito um condenado, chegando em casa exausto, mal tendo tempo para tomar banho direito. E ela reclamando que eu não dava atenção, que eu não era romântico, que eu só pensava em trabalho. Há cerca de 1 ano comecei a perceber mudanças. Pequenas coisas. Ela começou a se arrumar mais. Comprou roupa nova, lingerie cara, perfume diferente. Começou a sair mais também. Sempre tinha happy hour com as amigas, jantar de despedida de alguém do trabalho, aniversário de fulana, sempre alguma coisa. E eu ficava em casa, sozinho, esquentando comida, vendo futebol. Dormindo cedo porque no dia seguinte tinha que acordar antes do sol. Quando eu perguntava que horas ela ia voltar, ela ficava irritada. Você quer me controlar? Eu não posso mais sair? Não é isso, Renata, só queria saber para não ficar preocupado. Preocupado? Ou com ciúme? Não é ciúme, é só atenção. Você está parecendo meu pai. Para com isso. Mas alguma coisa não batia. Ela estava diferente, mais distante, mais fria. Quando eu tentava abraçar, ela se esquivava. Quando eu tentava beijar, ela virava o rosto. Quando eu tentava ter intimidade, ela sempre tinha uma desculpa.
Dor de cabeça, cansaço, menstruação, sempre alguma coisa. E o celular. Nossa, o celular. Ela vivia grudada naquele aparelho, sempre sorrindo, sempre digitando, sempre com notificação chegando. Mas quando eu chegava perto, ela escondia a tela, virava a tela para baixo, trocava de aplicativo rápido. Uma vez eu peguei o celular dela para ver as horas porque o meu estava sem bateria. Ela quase arrancou da minha mão. Não mexe no meu celular. Calma, Renata, eu só queria ver as horas. Pede para ver as horas antes. Não pega meu celular sem perguntar. Foi estranho, muito estranho. Mas eu não quis criar caso. Não quis parecer o marido controlador e paranoico. Só que as coisas foram ficando mais esquisitas. Ela começou a chegar tarde. Muito tarde. 2, 3 da manhã. Dizendo que o bar estava cheio, que perdeu a hora conversando, que o Uber demorou. Sempre uma desculpa. E sempre cheirando a álcool, a cigarro. E às vezes a um perfume masculino que não era meu. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria confrontado logo ou esperado mais sinais? Me conta aí nos comentários. Um dia, há uns 6 meses, eu estava mexendo na gaveta da cômoda procurando meia quando encontrei uma caixa de preservativo. Caixa nova, lacrada. Eu fiquei olhando para aquilo sem entender. A gente não usava preservativo. A Renata tomava anticoncepcional. Fazia anos que a gente não usava camisinha. Peguei a caixa, senti o estômago embrulhar, coloquei de volta no lugar, fechei a gaveta, não falei nada, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Dias depois fui no banheiro de madrugada e encontrei o anticoncepcional dela na pia. Peguei a cartela, olhei. Tava tudo certinho, nenhum comprimido faltando, ela estava tomando direitinho. Mas então por que a camisinha? Por que esconder? Foi aí que uma suspeita horrível começou a crescer na minha cabeça. Será que ela estava me traindo? Será que tinha outro? Será que a camisinha era para usar com ele? Comecei a prestar mais atenção. Comecei a observar. A anotar coisas. Os horários que ela saía. Os lugares que ela dizia que ia. As vezes que ela chegava tarde. Passei num lugar que ela disse que tinha ido. Restaurante. Perguntei para o garçom se ele lembrava de ter visto uma mulher com a descrição dela. Ele disse que não, que naquele dia nem tinha muita gente. Mentira. Ela tinha mentido. Fui ficando cada vez mais desconfiado, cada vez mais angustiado. Dormia mal, comia mal, trabalhava no automático. Minha cabeça estava sempre naquilo. Será que ela estava me traindo? E se tivesse, quem era? Quanto tempo já durava? O que eu devia fazer? Mas eu não confrontei. Não quis começar uma guerra baseada em suspeita. Eu precisava de prova. Eu precisava de certeza. Então continuei observando, continuei anotando, continuei juntando as peças. E então, há cerca de 3 meses, algo mudou de novo. A Renata ficou mais carinhosa, mais atenciosa. Começou a fazer comida mais elaborada. Começou a me abraçar mais, a me beijar mais, a querer intimidade de novo. Estranhei. Muito. Porque vinha de um período de meses de frieza total. E de repente, do nada, ela estava toda amorosa. Uma noite ela me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça. Amor, você já pensou em ter filhos? Gelei. Filhos? Acho que tá na hora, né? A gente é casado há 5 anos. Já tem estabilidade, acho que seria legal. Renata, a gente nunca conversou sobre isso. Eu sei, mas eu tenho pensado muito. Acho que eu quero ser mãe. Você não quer ser pai? Eu não sabia o que responder. A verdade é que eu nunca tinha pensado muito em ter filhos. Nunca foi prioridade. Mas também nunca descartei. Só não era o momento. A gente pode conversar sobre isso com calma. Mas você quer ou não quer? Eu não sei, Renata, preciso pensar. Ela soltou o abraço. Ficou irritada. Você nunca sabe de nada. Nunca decide nada. Você é sempre assim. Indeciso, sem posicionamento. E saiu da cozinha. Bateu a porta do quarto. Eu fiquei ali sozinho, com as mãos na água da pia, tentando entender o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, ela voltou com o assunto. Sempre falando de bebê, de filho, de família. Mostrava foto de criança no Instagram.
Comentava quando via uma grávida na rua. Falava das amigas que estavam grávidas. Era uma campanha, uma pressão velada, mas constante. E ao mesmo tempo, ela continuava mais carinhosa, mais disponível, mais presente, como se tivesse voltado a ser a mulher que eu conheci no começo. Aquilo deveria me deixar feliz, mas me deixava desconfiado, porque era estranho demais, rápido demais, sem explicação. Até que numa terça-feira, há 2 semanas, cheguei em casa e encontrei a Renata sentada no sofá, chorando, segurando algo na mão. Quando me viu, ela levantou. Veio até mim. Me entregou o objeto. Era um teste de gravidez. Positivo. Marcelo, eu tô grávida. Meu mundo parou. Senti o chão sumir embaixo dos meus pés. Olhei para o teste, olhei para ela. Tentei processar. Grávida. Ela estava grávida. A gente ia ter um filho. Mas algo no fundo da minha cabeça gritou. Algo não estava certo, a pressão toda, o carinho repentino, as conversas sobre filho, tudo muito calculado, tudo muito planejado. Você tem certeza? Fiz 3 testes, todos positivos. E quando aconteceu? Ela abaixou o olhar. Deve fazer umas 6, 7 semanas. A gente transou bastante naquele período, lembra? Lembrava. Tinha sido o mês que ela tinha voltado a querer intimidade, depois de meses de rejeição. Tinha sido bom, intenso, frequente, mas agora tudo fazia sentido. Ela tinha parado de me rejeitar justo quando queria engravidar, justo quando precisava de mim. Você tá feliz? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu não sabia o que responder, porque eu não estava feliz. Eu estava confuso, desconfiado, assustado. Eu preciso processar, Renata. Processar? Marcelo, a gente vai ter um filho. Você devia estar pulando de alegria. Eu sei, mas é muita coisa de uma vez. Deixa eu digerir. Ela começou a chorar de novo. Você não quer esse bebê. Você não quer ser pai. Eu sabia. Eu sempre soube que você não queria compromisso sério. Não é isso, Renata. Só me dá um tempo. Saí de casa, peguei o carro, dirigi sem rumo. Parei num posto de gasolina, sentei no meio-fio, coloquei a cabeça nas mãos e pensei muito. Alguma coisa não batia. Os meses de frieza, as saídas constantes, as mentiras, a camisinha escondida e, de repente, do nada, gravidez. Conveniente. Muito conveniente. Peguei o celular. Liguei para o meu amigo Rodrigo, ele é médico, urologista. A gente se conhece desde a faculdade. Rodrigo, preciso de um favor. Fala, Marcelo. Você consegue marcar um exame de espermograma para mim? Urgente. Houve um silêncio do outro lado. Espermograma? Por quê? Só consegue marcar, por favor. Consigo. Amanhã cedo, 8 horas. Laboratório da clínica. Tá bom? Perfeito, obrigado. Desliguei. Respirei fundo. Amanhã eu ia ter a resposta. Na manhã seguinte, quarta-feira, inventei uma desculpa para o trabalho e fui no laboratório. Fiz o exame. Foi rápido, constrangedor, mas necessário. Me disseram que o resultado sairia em 2 dias. Voltei para casa. Renata estava na sala, mexendo no celular. Olhou para mim. Onde você estava? Trabalho. Tive que resolver uma coisa na obra. Ah, ela voltou a mexer no celular. Não perguntou mais nada. Não pareceu nem um pouco interessada. Os 2 dias seguintes foram agonia. Eu mal dormi, mal comi. Trabalhava no automático. Só pensava no resultado do exame, no que ia descobrir, no que ia fazer com a informação. Na sexta-feira, o Rodrigo me ligou. Marcelo, o resultado saiu. Meu coração disparou. E houve uma pausa. Cara, você tem azoospermia. Ausência total de espermatozoides. Você é estéril. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim estéril? Seu exame não detectou nenhum espermatozoide móvel, nenhum. Você não consegue engravidar ninguém. Mas como? Por quê? Pode ser várias coisas. Alguma infecção que você teve quando era mais novo e não tratou direito. Alguma inflamação crônica. Varicocele não diagnosticada. Às vezes é genético.
só com mais exames para saber a causa exata. Mas eu nunca soube disso. Nunca tive sintoma. Nada. É comum. A maioria dos homens só descobre quando tenta ter filho e não consegue. Ou quando faz exame de rotina. Desliguei. Fiquei parado no meio da rua. Pessoas passando, carros buzinando, barulho, movimento. Mas eu não ouvia nada. Só o som do meu coração batendo. E uma certeza crescendo dentro de mim. Se eu era estéril, então a gravidez da Renata não era minha. Não podia ser. Era impossível. Ela tinha me traído. Tinha engravidado de outro. E estava tentando me empurrar o filho. Estava tentando me fazer de trouxa. Voltei para casa. Renata estava no sofá assistindo TV. Quando me viu, sorriu. Oi, amor. Você tá bem? Tá com uma cara estranha. Sentei na poltrona em frente a ela. Respirei fundo. Renata, a gente precisa conversar. Ela desligou a TV. Me encarou. Sobre o quê? Sobre a gravidez. Ela abaixou o olhar. Marcelo, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. Fala. Ela começou a chorar. Lágrimas descendo. Voz tremendo. Eu não sei se o bebê é seu. Ali estava. A confissão. A bomba. O que eu já sabia, mas que ouvir ainda doía. Como assim você não sabe? Eu fiz uma besteira. Uma vez. Só uma vez. Eu estava bêbada. Eu não lembro direito. Mas aconteceu. E agora eu não sei. Não sei se o bebê é seu ou dele. Dele quem, Renata? Ela soluçou. Do Gustavo. Um colega de trabalho. Gustavo. O nome ficou ecoando na minha cabeça. Gustavo. O cara que ela sempre mencionava. O coordenador do curso de inglês. O cara engraçado. O cara gente boa. O cara que ela saía para happy hour de vez em quando. Há quanto tempo? Uns 4 meses. Mas foi só uma vez, Marcelo. Eu juro. Eu estava confusa. A gente estava brigando muito. Você estava sempre trabalhando. Eu me senti sozinha. E aconteceu. Mas foi um erro. Eu me arrependi. Eu te amo. Eu não sentia nada, nem raiva, nem tristeza. Só um vazio enorme. E ele? O Gustavo? Ele sabe da gravidez? Ela balançou a cabeça. Sabe. Eu contei, mas ele disse que não quer responsabilidade. Que foi só um caso. Que eu que me vire. Ele me rejeitou. Então era isso. Ela tinha tentado o cara. Tinha achado que ele ia assumir. Mas ele tinha recusado. Tinha jogado fora. E agora ela tinha voltado para mim. Pro plano B. Pro marido trouxa que ia criar o filho de outro sem nem saber. Mas ela tinha cometido um erro. Ela tinha confessado. Achando que eu ia ser compreensivo. Achando que eu ia perdoar. Achando que eu ia aceitar criar uma criança que talvez não fosse minha. Ela tinha me subestimado. Respirei fundo. Olhei nos olhos dela. E soltei a bomba. Eu sei que o bebê não é meu, Renata. Ela piscou. O quê? Eu sei, porque eu sou estéril. Fiz o exame, a zoospermia total. Eu não consigo engravidar ninguém. Então esse bebê, com certeza não é meu. O rosto dela desmoronou. Literalmente. A boca abriu. Os olhos arregalaram. As lágrimas pararam. Foi substituído por pânico puro. O quê? Você fez exame? Fiz. Na quarta. Resultado saiu hoje. Você me traiu. Engravidou do cara. Ele te rejeitou. E você veio tentar me empurrar o filho. Achou que eu era idiota. Achou que eu ia aceitar de boa. Marcelo, Para, não fala nada. Eu não quero ouvir desculpa. Não quero ouvir justificativa. Você me traiu, mentiu, manipulou e ainda tentou me fazer de otário. Acabou. Ela caiu de joelhos. Literalmente, segurou na minha perna. Marcelo, por favor, eu errei, eu sei que errei. Mas a gente pode resolver isso. A gente pode fazer terapia, pode recomeçar. Por favor, não me abandona. Eu não tenho ninguém. O Gustavo não quer. Minha família vai me matar. Eu vou ficar sozinha. Tirei a mão dela de mim com cuidado, me levantei. Você devia ter pensado nisso antes. Marcelo, pelo amor de Deus, eu tô grávida. Eu preciso de ajuda, eu não posso criar esse bebê sozinha. Então volta pro Gustavo. Obriga ele a fazer teste de paternidade. Entra na justiça, mas comigo acabou.
Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, eu vou perder tudo. Não é mais meu problema. Fui pro quarto, peguei uma mala, comecei a colocar roupas dentro. Ela veio atrás, gritando, chorando, implorando. Marcelo, você não pode fazer isso. Você não pode me deixar agora. Posso e vou. Mas e o bebê? E se for seu? Parei, olhei para ela. Não é meu, eu tenho o exame. Eu tenho a prova. E você acabou de confessar que transou com outro. Então pare de mentir. Terminei de fazer a mala. Peguei meus documentos, meu notebook, minhas coisas de valor. Passei por ela. Ela tentou me segurar. Eu me soltei. Marcelo, eu te amo. Por favor. Você não me ama. Você ama a segurança que eu dou. Você ama o dinheiro que eu ganho. Você ama a ideia de ter um marido para bancar suas contas enquanto você brinca de fiel. Mas acabou. Eu não sou mais essa pessoa. Saí do apartamento, desci as escadas, entrei no carro, olhei para o retrovisor. Vi ela na varanda, gritando, chorando. Mas eu não senti nada, nem pena, nem remorso, só alívio. Liguei o motor e fui embora. Fui direto para o escritório do meu advogado, um cara que eu conhecia de um projeto antigo. Expliquei tudo, mostrei o exame. Ele balançou a cabeça. Cara, você tem tudo. Exame provando esterilidade, confissão dela sobre o affair. Isso torna o divórcio muito simples. Você não vai pagar pensão para ela. E obviamente não vai ter nenhuma ligação com a criança. Quanto tempo? Uns 3 meses para sair tudo, no máximo. Então entra com o pedido. Ele assentiu. Vou fazer agora. Você tem onde ficar? Tenho. Vou ficar num hotel por enquanto. Depois alugo algo. Saí do escritório. Fui num hotel perto da Savassi. Aluguei um quarto. Simples. Cama, TV, banheiro. Joguei a mala no chão. Deitei na cama. E pela primeira vez em meses, dormi bem. Nos dias seguintes, Renata tentou contato. Mensagens, ligações, e-mail, tudo. Eu bloqueei. Não queria conversa. Não queria desculpa. Não queria drama. Acabou. Ela foi no meu trabalho. A segurança não deixou ela entrar. Ela ficou gritando no portão. Alguém filmou. Virou fofoca na empresa. Mas eu não me importei. A verdade logo ia sair de qualquer jeito. 2 semanas depois, o divórcio foi protocolado. Ela recebeu a notificação. Tentou recusar. Disse que queria conversar, que queria negociar, mas não tinha o que negociar. Eu tinha prova de tudo. Exame. Confissão gravada. Eu tinha ativado o gravador do celular durante nossa última conversa. Mensagens dela com o Gustavo que eu recuperei do backup da nuvem. O advogado dela tentou fazer chantagem emocional. Ela tá grávida, tá vulnerável, você é cruel. Mas meu advogado rebateu com fatos. Ela traiu, mentiu, tentou fraudar paternidade. Ele tem todo o direito de sair. 1 mês depois, ela assinou. Não teve escolha. O juiz acatou tudo. Divórcio. Sem pensão. Sem divisão de bens. O apartamento era alugado, graças a Deus. Separação total. Fiquei sabendo depois, por um amigo em comum, que ela tinha entrado com processo de paternidade contra o Gustavo. Ele tinha negado no começo, mas depois do exame de DNA confirmou, era dele. Ele foi obrigado a pagar pensão, mas não quis contato, não quis envolvimento, só pagava o mínimo legal. Renata teve que voltar a morar com os pais. Perdeu o emprego, demissão voluntária depois do escândalo todo. Ficou isolada socialmente. As amigas sumiram, a família ficou decepcionada. E eu? Eu aluguei um apartamento novo, menor, mas era meu, só meu. Decorei do meu jeito, comecei a academia, emagreci, ganhei músculo, cuidei da saúde. Fiz terapia para processar tudo. 6 meses depois, recebi uma proposta de outra construtora, multinacional. Salário 50% maior. Benefícios melhores. Aceitei. Mudei de emprego, mudei de vida, conheci a Paula num evento da empresa nova. Ela era arquiteta. A gente trabalhou junto num projeto. Começamos a conversar. Ela era inteligente, engraçada, honesta, não tinha joguinho, não tinha cobrança, não tinha comparação. Era leve, era real. Começamos a sair.
cinema, jantar, parque. Foi gradual, natural, saudável. 6 meses depois, a gente começou a namorar oficialmente. E é diferente, completamente diferente. Ela me respeita, me valoriza, me apoia, e eu faço o mesmo com ela. Hoje, mais de 1 ano depois de tudo, eu sei que fiz a coisa certa. Aquele exame me salvou, me deu a prova que eu precisava, me deu a força para sair. Porque se eu não tivesse feito, eu estaria agora criando um filho que não era meu, sendo manipulado, sendo usado, sendo feito de trouxa. Mas eu não fui, porque eu confiei no meu instinto, porque eu investiguei, porque eu busquei a verdade. E a verdade me libertou. Se você está passando por algo parecido, faz o exame. Busca a verdade. Não aceita manipulação, não aceita mentira, porque você merece mais. Você merece respeito. Você merece honestidade. E lembra, quando alguém te confessar algo grave, presta atenção no timing, no contexto, nas circunstâncias, porque às vezes a confissão não é remorso, é estratégia, é manipulação, é tentativa de controlar a narrativa antes que você descubra por conta própria. Não seja otário, seja esperto. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar migalhas, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Clica em inscrever-se e te vejo na próxima vingança.